Vejam o que diz Isaías 49. Vejam o que diz o texto de Isaías 49, é um texto interessante, que fala sobre esse dia. Nós vemos aqui Isaías se encontrando com Gênesis. Nós vemos aqui Isaías se encontrando com Isaac. Vejam o que diz o texto. Vejam de que é integrada a nossa esperança futura. Vejam o que diz Isaías 49, 22. Observem, Isaías 49, 22. Diz assim, Isaías 49, 22. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos, os filhos de Israel, eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Agora vejam o versículo 23. Reis serão os teus aios. Ele está dizendo isso, que reis serão pessoas que vão cuidar dos israelitas. É impressionante isso. Reis serão os seus aios, e rainhas as tuas amas. Já imaginaram? A rainha Elizabeth servindo um israelita, trazendo um cafezinho para ele, preparando o seu banho, passando a sua roupa. O que é isso? Isso é loucura. Pastor, isso não faz sentido. Se você não crê no texto bíblico, realmente não faz sentido. Mas esse texto diz isso. Deus está prometendo isso a Israel. É a bênção de Isaac. E ele prossegue: diante de ti se inclinarão com o rosto em terra. Eu já vi isso em algum lugar. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Ele diz: um dia Israel governará, e os reis vão se curvar diante de vocês. Isso vai acontecer. Nós aprendemos em Zacarias capítulo 9. São só amostras breves do que estou dizendo aqui. Nós não podemos espiritualizar essas coisas. São profecias reais, com palavras que fazem sentido real, com palavras que têm significado, que transmitem alguma coisa. Deus revelou algo a nós. Não são enigmas, não são palavras de duplo sentido. Revelação de Deus é isto, é revelação. As palavras significam o que significam. É assim que Deus fala conosco. Ele fala conosco de modo aberto. Essas palavras significam exatamente o que elas querem dizer. Vejam o capítulo 9 de Zacarias. Vejam o que diz o versículo 9, Zacarias 9, 9. Vou ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim, Zacarias 9, versículo 9: alegra-te muito, ó filha de Sião, aqui falando de Jerusalém. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Nós sabemos quem é esse rei. Essa parte da profecia já se cumpriu. Pergunta: isso se cumpriu de modo simbólico? Não. Isso se cumpriu de modo literal. Um rei entrou em Jerusalém montado num jumento mesmo. Não foi um símbolo. Se cumpriu literalmente. E vejam a sequência, o versículo 10, a parte que não se cumpriu. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele está dizendo que acabará com os inimigos, com as nações inimigas, com os exércitos inimigos. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio, o domínio desse rei, que entrou sentado num jumento em Jerusalém, o domínio desse rei se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Senhor, é a bênção de Isaac. Um rei governará. Um rei que entrou um dia em Jerusalém sentado num jumentinho. Ele governará todas as nações. Príncipes, reis, princesas e rainhas vão beijar os seus pés, Israel.
Vejam a sequência, vejam o capítulo 14 de Zacarias. Zacarias 14, 9. Vejam o que diz aí o texto. O texto menciona a volta do Senhor. O texto fala no versículo 4, 14, 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte e outra metade para o sul. Está falando aqui sobre os pés do Senhor, sobre o monte das oliveiras. É a volta do Senhor. Vejam o que diz o versículo 9. O Senhor, este que colocou os pés sobre o monte das oliveiras, o Senhor será rei. Onde? Sobre quem? Sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. São esperanças, são profecias que envolvem esperanças que nós temos e que ainda não se cumpriram. É a bênção de Isaac. Vejam, voltando para Isaías. Isaías capítulo 2. Vejam, é o último texto que eu quero apontar aqui do Antigo Testamento. Isaías no capítulo 2. Tudo isso para que os irmãos compreendam o que significa o versículo 29. Isaías capítulo 2. Vejam o que diz, versículos 2 a 4. Isaías 2, de 2 a 4, diz assim: nos últimos dias acontecerá, Isaías 2, 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Jerusalém restaurada. Um rei dominando as nações todas e estabelecendo a paz sobre toda a terra. O que é isso? O que é isso? Muito simples. É a bênção de Isaac. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. A Bíblia diz que essas coisas um dia acontecerão.